Gabigol, duas vagas para 5. O elenco do Flamengo é disparado. Você pode montar 2 times. O melhor elenco o VP que adora montar um reserva. É o melhor elenco da América do Sul, disparado. Vai poder rodar muito. Disparado. Para mim é aquilo assim, o Flamengo pode não ganhar nada. Não sei, a gente não tem bola de cristal e numa final tudo pode acontecer. Claro. Mas o que eu tenho poucas dúvidas é o Flamengo novamente vai chegar em todas. O Flamengo ali vai bater semifinal, final, Campeonato Brasileiro, vai brigar pelo título. Só para te dizer que o gol de letra do mercado da bola do brasileiro foi a volta de Gerson ao Flamengo. Trata-se do mais perfeito meio armador do nosso futebol, desde os melhores momentos do Ganso no Santos. Marca, arma e chega na área adversária como nenhum outro. Era o centro... Salve, salve, nação! Nação, vamos embora aqui com as últimas notícias do nosso Flamengo aqui. Hugo Souza deve ser vendido. Flamengo, os dirigentes do Flamengo viajaram para a Argentina para poder fechar o contrato com o Rossi e tentar antecipar a vinda dele para o Brasil. Então vamos embora aqui com as últimas notícias do Flamengo aqui, bem rapidinho. Créditos, a ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. E vamos embora aqui rapidinho, sem enrolação. Tamo junto aí. Mas eu entendo que o Gerson não entendeu a pergunta. Porque ele pode ter ido bem, e até por ter ido bem e não continuar, pode gerar uma frustração. Quando você fala em frustração, não é frustração por ter jogado mal. A frustração é por não ter seguido. Por não ter prosperado. Exato. Numa sequência de carreira, você imagina, ele está lá no Olympique, pode ir para o Real Madrid, pode ir para um outro grande clube. Não, ele nem permaneceu nesse clube e voltou para o clube de origem do Brasil. Mas isso, em termos de futebol brasileiro, que é o que importa, que é um baita reforço para o Flamengo. Sim, é um belo jogador. Imagina. A gente estava antes do programa aqui enumerando os jogadores do elenco do Flamengo. Quero ver como é que vai fazer Vitor Pereira. Vamos fazer aquele exercício que você propôs. João Gomes? Não, porque é o seguinte, só para contextualizar, né, o nosso telespectador. Flamengo terminou a temporada com meio campo com João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Pedro e Gabigol. Mas essa disputa aí a gente tem João Gomes, tem o Thiago Maia, Vidal, Gerson. Assim, é de respeito. O Pulgar, na verdade, também, talvez, mas... E na frente você tem Bruno Henrique, você tem Everton Cebolinha, você tem Pedro, você tem Gabigol. Duas vagas para 5. O elenco do Flamengo é disparado. Você pode montar 2 times. O melhor elenco o VP que adora montar um reserva. É o melhor elenco da América do Sul, disparado. Vai poder rodar muito. Disparado. Para mim é aquilo assim, o Flamengo pode não ganhar nada. Não sei, a gente não tem bola de cristal e numa final tudo pode acontecer. Mas o que eu tenho poucas dúvidas é o Flamengo novamente vai chegar em todas. O Flamengo ali vai bater semifinal, final, Campeonato Brasileiro, vai brigar pelo título. Eu acho que o Flamengo novamente chega em todas as competições que disputar. Se vai ganhar, se não vai ganhar, só o tempo dirá. Mas que vai chegar, vai chegar. É um timaço. É um timaço. Isso que seduziu o amigo do Celso Cardoso a abandonar a sogra. E outra coisa, eles se dão bem, né? Esses caras estão quase todos juntos há muito tempo. Mas você não escuta problema de relacionamento, porque esse joga ou aquele não joga. Mas até aí... Ele ficou tanto tempo na reserva do Flamengo não conseguiu fazer jogar. Mas o problema pode ser o treinador. Você se lembra com o português antes do Dorival. Jogou mal com o Renato. A coisa não estava andando. Mas porque o time mesmo não estava andando. Não, mas agora chega um outro português. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tinha reclamação de não ser titular. Perfeito. Isso não tinha. Não, tanto que o Dorival, quando chegou de forma inteligente, ele conseguiu fazer o Gabigol jogar para o Pedro e levar o Pedro à seleção brasileira. Então, nesse relacionamento de elenco, como disse o Salazar, beleza. Só que o problema, às vezes, é com a parte diretiva, que não andou com o outro português, aí o Dorival encaixou, e agora vem o Vitor Pereira, que a gente sabe que é esquentado demais. O relacionamento pode ser um empecilho para o Vitor Pereira. O relacionamento dele com os jogadores. Não acredito que esse elenco vai dar problema para o Vitor Pereira, no sentido de ter que segurar alguém no banco. Por exemplo, o que aconteceu com o Roger Guedes. O problema do Vitor Pereira com o Roger Guedes era um só. O Roger Guedes não queria ir para o banco. Gente, olha Nunca. Só. Lá, me parece, ele não vai ter esse problema. O Flamengo jogou bem com o Jorge Jesus.
Sim. Depois não jogou bem com, só para terminar, não jogou bem com o Domenech, não jogou bem com Renato Gaúcho, uma parte só, um pequeno, não jogou bem com o Rogério. Não jogou. Não jogou. O Rogério flertou alguns Não jogou bem jogos. com o Paulo Souza. O Dorival também só não foi foi jogar bem. com o Dorival depois. Mais ou menos também, viu? Muita atuação ruim. Bom, o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior também deu um pitaco dele sobre a chegada do Gerson ao Flamengo. Ele que é muito fã do Gerson, né? Então vamos acompanhar o olhar de mestre. Oi, Celcinho. Estou para te dizer que o gol direita do mercado da bola do brasileiro foi a volta de Gerson ao Flamengo. Trata-se do mais perfeito meio armador do nosso futebol desde os melhores momentos do Ganso no Santos. Marca, arma e chega na área adversária como nenhum outro. Era o centro nervoso do Fla Maravilha de 2019, que passou a tropeçar onde ele teria encontrado o atalho certo. Não deu certo no Olympique de Marseille, é verdade. Mas sempre é bom lembrar que craques como Sócrates, Renato Gaúcho, Ganso e Gabigol também não vingaram na Europa e voltaram para nos brindar com a excelência do seu futebol. Saúde, Gerson, e abraço, Celso. Grande abraço, mestre Alberto Helena Júnior, ele que botou na enquete. O mestre Alberto Helena Júnior acabou com o argumento do José Paes, vocês perceberam, né? O que importa se ele foi e voltou? Não importa nada, o cara é bom de bola. Não precisa... Viu, José Paes? Mas ele está se referindo... Para a Europa, voltou, não tem problema nenhum ter voltado. A questão é o potencial do cara. Bom. Com a atualização do Flamengo, Pedro Henrique Torres chega mais uma vez, que ainda o papo é mercado da bola e os projetos para 2023. Tudo bem, Mari? Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde também, Mari Pereira, também o Dom, que todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. Flamengo que tem alguns projetos ainda, né? Apresentou o Gerson ontem no Ninho do Urubu, camisa 20, o novo camisa 20 do Flamengo. O Gerson foi apresentado, mas hoje o Marcos Braz, também Bruno Spindel, seguem para Buenos Aires com um projeto Rossi, projeto do goleiro, para ocupar ali talvez a vaga do Diego Alves, a gente pode dizer assim, porque o Diego Alves saiu como goleiro experiente, muito vitorioso. O Flamengo quer ter outro goleiro. Não sei se exatamente a gente pode dizer para disputar uma vaga com o Santos. O Santos está muito bem consolidado, mas para ter como alternativa também. O Flamengo que tem essa questão de time de Copas, time da Liga, foi assim durante todo o ano. Então o Flamengo vai a Buenos Aires com um pré-contrato redigido, bem redigido ali para o goleiro acertar. Ele tem um contrato com o Boca até o meio do ano e aí depois vai tentar uma reunião com o Riquelme, ali o dirigente do Boca Juniors, o ex-jogador muito famoso, para tentar a liberação imediata. Se o Boca não topar por um acordo financeiro, aí ele fica para chegar no meio do ano mesmo. É essa a tentativa do Flamengo no momento para ter esse goleiro que já vem muito bem encaminhado há algum tempo. O Flamengo esperou a virada do ano para fazer essa viagem e assinar esse pré-contrato com o Rossi, Mari. A gente tem uma tela, Pedro, que a gente vai colocar também sobre o Rossi, para a gente mostrar os números dele, né? Pelo Boca Juniors na temporada passada. 46 jogos, 22 sem sofrer gols, ali quase metade das partidas, 47%. 35 gols sofridos, uma média de 0,7 por partida. Fica com a gente aqui no debate, tá, Pedro? Mas eu quero ouvir os nossos comentaristas. Porque o Santos é um goleiro mais do que provado que né? Assumir a posição, é dele, não sai, não tem nada de goleiro de Copa, goleiro de campeonato, a posição é dele. Quando o Flamengo vai atrás do Rossi, mostra que assim, se tiver qualquer problema, o nosso nível não vai ser um goleiro que muito tempo o Hugo foi colocado às vezes exposto, né? Por essa questão, e o Diego Alves já sem condição física, o Flamengo fica muito exposto. Isso que clima, né? O Diego também teve alguns momentos dentro do Flamengo. E o Rossi também é uma afirmação de, olha, Boca Juniors, estou indo aí tirar o seu goleiro. E também mostra um pouco do que a gente estava falando agora, comparação momento Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras e o Flamengo estão num grupo do futebol brasileiro hoje que estão só os dois. O Palmeiras nessa questão de não conseguir dar profundidade ao elenco e o Flamengo consegue dar esse passo adiante, né? Se já tem um time forte, está buscando o Gerson, que vem para também a mesma coisa, um cara vem para ser titular.
O Rossi é um cara que vai dar toda estabilidade, até em alguns jogos mesmo, querer tirar o Santos, colocar o Rossi. Pênaltis, né? Exato, então você está falando de 2 goleiros de altíssimo nível. Então, para mim, o Flamengo é um clube assim que o mercado chancela o quanto que ele já estava inserido no topo do futebol nacional, mesmo sem o mercado que estava fazendo, já viria naturalmente brigando pelos 3 títulos, que a questão que a Mari falou, o começo de ano foi ruim, até a coisa se acertar, e isso acabou custando o brasileiro. Esse time já naturalmente seria candidato a tudo, mas mesmo assim está buscando para ter um elenco com uma profundidade absurda. É um time preparado para eventuais convocações de seleção, que é sempre um problema para calendário. Então, assim, de repente, vai saber o que vai acontecer no próximo ciclo de Copa do Mundo. Vai que o Santos, de repente, entre no plano do Brasil para ser um 3º goleiro. Você já está muito bem preparado com o Rossi. Então, para mim, é um Flamengo que dá o passo adiante. E ainda com essa possibilidade, né, da saída do Hugo, ainda tem aí toda essa questão. É interessante como o Flamengo ele dá uma olhada no mercado ali para justamente buscar... Não sei se os melhores, mas uma regularidade interessante do profissional, né? O Rossi é esse caso, é um goleiro muito bom. Quer falar? Não, é que eu ia perguntar para o Pedro. Foi mais pela oportunidade de mercado, Pedro, por entender a questão do pré-contrato, ou já era um objetivo do Flamengo ter um goleiro que pudesse assumir a posição nesse sentido? Olha, Mari, nesse caso aí, unir o útil ao agradável, né? A gente pode dizer assim, porque o Flamengo queria um goleiro para a vaga ali do Diego Alves, já vinha sendo falado bastante há muito tempo ali, desde, enfim, antes do Santos, que o Flamengo gostaria de ter até um outro goleiro para acompanhar o Diego Alves também, fazer essa transição. Chegou o Santos, o Hugo muito irregular, até tem essa possibilidade de saída do Hugo também para o Vissel Kobe, como informou o companheiro Léo Burlá do UOL. Ele pode ir sim para o futebol japonês. E aí o Flamengo observou essa oportunidade mesmo de mercado, essa chance do Rossi aí. E tem, como você já ressaltou aí, eu já venho dizendo há algum tempo, essa vaidade do Flamengo de querer se impor no mercado sul-americano. Então tem essa chance de tirar um goleiro do Boca Juniors. O Boca fez muito esforço para manter o Rossi. O Rossi bateu o pé que não queria a renovação de contrato. Então o Flamengo já chegou ali daquele canto de sereia para trazer o jogador. Então o Flamengo é muito imponente mesmo no mercado sul-americano. E esse canto de sereia do Flamengo no mercado sul-americano, essa imposição, a gente pode fazer também para o Quinteiro, que é uma possibilidade que o Flamengo está avaliando. Muito lamentada a saída dele, o meia colombiano do River Plate, um ídolo lá. O Flamengo está analisando também, então o Flamengo começa a ser temido no mercado sul-americano também. Isso tem uma vaidade dos dirigentes aqui do clube da Gávea, Ninho do Urubu. E já enfraquece 2 possíveis rivais do continente, né? Isso é interessante também. E no caso do Rossi, eu acho que é uma briga muito sadia também, por conta da posição. Você busca um goleiro experiente e bom para justamente, quando você precisar, você ter alguém ali que dá conta do recado. Mas não é ninguém para tomar a posição. Assim, acho que por enquanto não. Precisamos de uma briga para ver quem é. O Santos está muito tranquilo. Não é uma posição carente do time de jeito nenhum. O Flamengo nesse quesito tá o Santos mais do que provado que ele é capaz. E assim, a gente tinha falado ontem, Dom, que você não estava aqui, estava eu, a Mari, o Pedro e o Eugênio que estava aqui. A gente falava assim, caramba, o Flamengo de toda essa condição que ele tinha, o ano com, né, a gente reforça o Dorival, que fez um trabalho que a gente achou muitíssimo satisfatório, né? No sentido de taças, enfim. Mas o Flamengo mais ambicioso ainda, ele já leva uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Cada vez mais, no sentido assim, é meio óbvio, o foco é o Mundial. E cada vez mais é assim, o primeiro semestre já pode ser decisivo para o Flamengo falar assim, meu ano tá bom. Ele pode chegar em fevereiro e falar, galera, óbvio que ele sempre vai querer mais, ele não tá montando um time para um torneio, mas é para o Mundial ser chegamos, começou o ano. Para mim já... Ainda, ó, dá até para zoar, né? A Libertadores é lucro aqui para mim, porque acabei de ganhar um Mundial. Eu entendo, e acho que pega muito pro torcedor brasileiro. Imagina você ganhar um Mundial para cima do Real Madrid, o maior clube de futebol do mundo. Mas, a meu ver, sinceramente, dentro da minha visão do futebol brasileiro, para mim o maior ainda é ganhar a Libertadores. Para mim a Libertadores é maior que o Mundial. É que o Mundial tem toda essa vaidade do time europeu, mas está falando de uma competição que valoriza toda a sua temporada, a regularidade que você tem. Uma coisa é uma competição que você ganha ganhando 2 jogos. Então, assim, para mim... É você ir lá no Mundial, fazer o seu trabalho, se ganhar, excelente. Mas ainda, para mim, o maior que o Flamengo fez na temporada passada mesmo foi ganhar a Libertadores. Acho que isso é mais importante. Então, se o Flamengo terminar... Quais são os 2 principais títulos que o Flamengo poderia ter?
Para mim, na ordem, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu quero Libertadores e quero o Brasileiro. Acima de Mundial. É que o Mundial parece que passou a ser um carimbo da Libertadores anterior, sabe assim? Para mim não precisa. Fechamos essa Libertadores com o Mundial. Então, eu acho que tem essa ambição ainda, como se fosse uma extensão, assim, sabe? Exato. Tem essa chancela, acho que ela é pesada, mas para mim ainda o ano do Flamengo tem que ser o ano inteiro, não é o primeiro semestre. Se ganhar o Mundial, acho que a cobrança para ganhar Libertadores e Brasileiro tem que seguir da mesma forma, até pelo time que está montando. Acho que o calendário é pesado, tem o desgaste, mas olha esse elenco. Você consegue apontar 20 jogadores que seriam titulares em qualquer time do Brasil. Ô Pedro, você que tem muito contato aí com o pessoal do Flamengo, manda um zap pro Vini. Ó, Vini, mete uns 3 gols contra. Você vai chegar aqui no Rio de Janeiro, a gente levanta, faz uns 3, isso dá uma cabeçada meio torta que bate aqui e tá tudo resolvido. Entrega. Deixa o flamenguista curtir o Mundial dele, pô. Quem sabe o Gerson já deu uma maciada nele, homenageando com a camisa 20, né? Tentando chegar lá desse jeito, fazer uma maciada de leve. O Flamengo sempre fala, tem que passar primeiro da semifinal, né? Porque aqui no Brasil sempre é passado como vexame, não chegar na final e tudo mais. Mas todo mundo fala bastante aqui. Até o Marcos Braz, nas primeiras entrevistas deles em 2023, já falou, olha, aquela provocação no vestiário foi só na empolgação lá na hora, foi uma brincadeira de momento e tudo mais. Agora vamos levar muito a sério e tal, isso aqui. Mas todo mundo trata, é aquele título quase impossível. É o que falta para essa geração, né? A de 2019. Porque o restante, eles já levaram todos os títulos possíveis aqui, os títulos do mundo real, digamos assim. Esse negócio sem trocadilho. Esse negócio de semifinal e Marrocos me dá um calafrio. No Mundial tem que passar. Semifinal de Mundial e pré-Libertadores. E Marrocos, esse é um negócio que mexe comigo. Vamos mudar de assunto. Tem outra coisa pra gente falar do Flamengo? Não, inventa um assunto aí, Dom. Fala de outro. O Messi, viu? Falando, ainda voltando bem rapidinho em relação ao Rossi, o Flamengo ele vai no mercado com uma intenção bem clara, né? Quando ele busca os seus jogadores. Mas já é um movimento em que jogadores querem defender o Flamengo. Se já era um time grande, obviamente sempre foi, por conta da torcida, camisa pesada, etc. Hoje, o projeto fortalece o Flamengo a ponto dele praticamente ganhar quase que todas as disputas comparado com times daqui do Brasil, né? Em relação a jogadores. E comparando o mercado, analisando o perfil, é mais ou menos o que o Bayern de Munique tem feito na Alemanha, assim. A gente falou sobre isso ontem. Então, de bayernização, né? Acho que não é um domínio, uma hegemonia, embora o Flamengo seja o time que todo ano está ganhando taça. Mas é que tem um Palmeiras na cola. Exato, você ainda tem uma disputa que na Alemanha não existe. Mas do ponto de vista, eu vou pegar o goleiro do Boca aqui. E ele querer vir. O Quinteiro do River, assim. Esse poder de convencimento, não só da questão que é bem colocada pelo Pedro da vaidade, assim, do lado do Flamengo, mas dos próprios jogadores de quererem se juntar a esse clube, assim, do poder de atratividade desse clube, eu acho que dentro da perspectiva de mercado, eu acho que é bem plausível a comparação. Ô, Pedro, obrigada, tá? Pelas informações, que daqui a pouco a gente já tem que encerrar aqui o programa também. Valeu, viu? Tá bom, Mari. Sempre um prazer aí participar com vocês. Um beijo pra você, pra outra Mari. Um abraço aí pro Dom. Valeu. A gente fica aqui nesse minutinho final aqui no estúdio. Porque é isso, né? É óbvio que para usar o termo bayernização, precisa de não existir rivalidade. Sim. E existe. E existe, E a gente precisa ter muito respeito com o que as equipes têm feito ao longo desses anos. Palmeiras, o próprio Atlético mesmo aqui por uma temporada. Na verdade, o que a gente está avaliando é o comportamento do Flamengo. Que pode levar porque, por exemplo, se o Atlético, a bomba tá para explodir lá. Exatamente. O Palmeiras, sei lá, óbvio que o torcedor do Palmeiras não quer ouvir isso, mas sai um Abel, sei lá, qualquer coisa, o Flamengo ele tem caminhado para ir se segurando e crescendo cada vez mais. Mas, para continuar esse Vamos falar um pouquinho do Gerson por aqui. Vamos falar de um problema bom? O problema do Vitor Pereira. Como encaixar novamente o Gerson nesse Flamengo? É um problema bom. Mas assim, como trazer ele de volta? Ele que está retornando, o Coringa está de volta ao Flamengo, mas é um Flamengo que tem um time bem encaixado, é um Flamengo que disputa ali grandes campeonatos. Precisa realmente de um elenco recheado, porque tem muito jogo aí pela frente. E Vitor Pereira deixou bem claro que queria o Gerson até antes do Mundial. E agora tem o Gerson antes do Mundial. Ele já conhece a casa, conhece muitas das pessoas que estão ali dentro, conhece o clube. Mas como encaixar ele de volta nesse Flamengo para você? Bom, primeiro que a gente tem que olhar para um jogador que
tecnicamente tem uma qualidade absurda, para nível sul-americano, top, cara de primeira prateleira. Agora, falar em encaixá-lo no time do Flamengo, a gente primeiro tem que trabalhar com a ideia de qual é o time do Flamengo hoje. A gente está falando de um time, cara, do Dorival. Sim. Um sistema que o Dorival criou ali para acomodar os melhores e sistema que o Vitor Pereira não utilizou na sua carreira, se a gente for olhar. O Vitor Pereira é um cara que varia bastante sistema, mas ele nunca jogou com 3 meio-campistas, mais um meia atrás de 2 atacantes, por exemplo, para a gente imaginar essa estrutura do Gerson entrando. Nessa estrutura, ele brigaria diretamente com o João Gomes, que é onde ele jogou mais. Com o Everton Ribeiro em alguns momentos, até no lugar do Thiago Maia, mas aí eu acho que o Thiago Maia é um cara de muito equilíbrio pro elenco, pro funcionamento do time. O próprio João Gomes, eu acho que é um jogador indispensável para a equipe, com a capacidade que ele tem de pressionar tanto na frente quanto depois retornar também. O Arrascaeta é intirável, acho que todo flamenguista concorda comigo. Então, eu acho que a briga do Gerson seria realmente ali com o Everton Ribeiro e também com o João Gomes, a gente pensando no time da temporada passada. Agora, a gente não sabe o time que vai jogar, a gente não sabe o sistema que está pensando o Vitor Pereira, quais jogadores para entrar nesse sistema. Então, hoje, a gente pensa que o Gerson vai ser um jogador com muitos minutos, um jogador muito importante. Chega para ser titular, analisando até por ser um pedido do Vitor Pereira mesmo? Pelo que o time estava jogando na temporada passada, ele ia chegar e esperar. Eu acho que ele tem mais qualidade. Por exemplo, é muito louco, porque eu acho que ele é melhor jogador que o João Gomes. Tá. João Gomes ainda é um jovem que ainda vai desenvolver e que pode virar um jogador bicho grande também, assim como o Gerson. Mas o João Gomes, naquele sistema, ele era primordial. Ele era muito importante para equilibrar a característica de um time que jogava com Arrascaeta, Pedro e Gabigol, muitas vezes até liberados de algumas funções defensivas. Então era um cara com uma capacidade muito grande de resistência, de voltar, de pressionar a bola. O Gerson não faz isso. Inclusive, uma das críticas que eu particularmente tenho ao Gerson, apesar de achá-lo um grande jogador, é a questão sem bola. E já vi muito flamenguista falando que às vezes ele dá umas largadas, que não é o caso do João. Com bola, ele é bem melhor que o João, ele tem mais qualidade, tem mais critério no passe, tem chegada na frente também. Então é uma questão de entender características. Olhando a qualidade que o Gerson tem, ele é titular e seria titular de qualquer time do Brasil. Agora, futebol é uma engrenagem. E essas engrenagens elas têm que combinar, têm que casar muito bem para você ter um equilíbrio tanto ofensivo como defensivo na equipe. Para continuar esse assunto... É aquilo, né? É aquilo, nação, que ele estava comentando aí, né? O Flamengo, ele ganhou uma proporção muito grande, já tinha, né? Só que hoje em dia, de 2019 para cá, ele ganhou uma proporção muito grande que... Todos os jogadores que o Flamengo entra em disputa, a chance do Flamengo vencer é gigantesca. Então, entre o Flamengo e um time, qualquer outro time aí da América do Sul, o Flamengo vai ser o preferido do jogador. Isso é incontestável. E outra coisa, não só que o Flamengo, entre o abismo que tem entre o Flamengo e os outros times, é gigantesco, tanto financeiramente e questão de elenco também, né? Com o Palmeiras nem tanto, o abismo entre Flamengo e Palmeiras é bem razoável, bem pouco mesmo, né? Mesmo o Palmeiras não se reforçando. Então, mas tirando o Palmeiras, o Galo, vou dizer que o abismo é um pouco maior do que o Palmeiras ainda. Mas tirando o Palmeiras, o abismo entre o Flamengo e os outros times são gigantescos. Hoje em dia não tem como, entendeu? Muitos times hoje em dia estão virando SAF. Muitos times estão virando SAF. E daqui pra frente vai ser assim. O próximo, na minha opinião, que deve virar SAF, deve ser o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está em uma situação muito grave. O próprio Rodrigo Caetano já relatou isso publicamente. Acho que foi ontem por aí. Que a situação do Galo está muito grave, delicadíssima, se não fosse os empresários lá, os mecenas lá, né? Que injetassem dinheiro. Então é aquilo. Hoje em dia... O Flamengo pode ir em qualquer clube e tirar um jogador para lá, né? Óbvio que o clube vai ver que o Flamengo tem dinheiro e vai pedir uma pedida maior. Mas é aquilo. O Flamengo, desde 2019, após a saída do JJ, em altos e baixos, vivendo altos e baixos, mesmo assim ele continua vencendo. O Palmeiras é diferente, eles tocaram no finalzinho. Será que o Palmeiras perdeu o Abel? Será que o Palmeiras consegue
manter a estabilidade de disputar títulos e manter uma constância durante a temporada, durante esses anos aí. Então é aquilo, o pilar para mim do Palmeiras, o principal pilar do Palmeiras é o Abel, né? O Scarpa saiu, vamos ver como o Palmeiras vai reagir. E o Flamengo não. O Flamengo trocou de técnico várias vezes, desde o JJ até agora. E mesmo assim, vários que passou aí foram vitoriosos, né? Rogério Ceni, o Renato Gaúcho quase ganhou, se não fosse aquele do Andreas. Então aquilo. Dorival agora, Vitor Pereira tem chance, tem condições de fazer isso. Paulo Souza foi uma exceção da exceção, meu filho. O que o cara conseguiu fazer é incrível, que é a formação de 3 zagueiros, Everton Ribeiro de lateral, sei lá o quê. O cara conseguiu fazer uma exceção. Ele conseguiu ajudar muito o Pedro, né, em questão tática. Falando pro Pedro, sai um pouco mais da área para receber o jogo, tocar na bola. Então, nesse ponto, ele ajudou o Pedro. Mas o resto, foi um desastre, Paulo Souza. Tamo junto.